Fala, time, como é que vocês estão? Ó, eu acabei de fazer a análise de hoje, terça-feira, uma análise do mercado que começa todo dia, tá? De segunda a sexta eu faço uma análise ao vivo com a galera do meu grupo do Telegram, de 1h30 às 4h30 da tarde. Então, além de fazer as análises do mercado, hoje eu fiz análise do GBP/USD, do XAU/USD, do EUR/USD e do Bitcoin. Tem muitas dicas e muitas sacadas. E enquanto a gente fazia as análises, algumas coisas aconteceram, eu queria que você acompanhasse para perceber a assertividade da nossa análise. Então vai ser muito legal, tem muito conteúdo riquíssimo. Se você já faz parte do nosso grupo do Telegram, então ó, show de bola, todo dia tem dicas, tem sites que eu coloco lá para você gratuitamente. Se você já me segue no Instagram também, ó, aí show de bola, o joinha. Mas se você não me segue no Instagram ainda e nem no Telegram, pelo amor de Deus, vou colocar a descrição aqui embaixo para você poder seguir. Se você puder, dá um joinha, se inscreve no canal, convida alguém, passa para algum amigo que quer fazer um tipo de leitura relevante. As minhas leituras gráficas, pessoal, eu não uso indicadores, não uso média móveis, nada disso. Eu tenho aprendido a ler o mercado baseado nos conceitos de Wyckoff, de SMC e ICT. Não uso mais do que isso depois de muitos anos observando, pesquisando e testando outras coisas que não fizeram mais sentido para mim, mas isso tem feito muito sentido e a prova disso vocês vão ver nesse vídeo que ficou show de bola. Então, chega de blá blá blá, acompanha aí a nossa interação hoje, nessa terça-feira aqui, e vai ser muito legal, cara, tudo que aconteceu. Acompanha aí. Ótima tarde, pessoal. Ótima tarde, galera. Você que está aqui com a gente fazendo a nossa análise. Esse é o meu horário operacional. Eu sou Fregona, uma satisfação estar com você aqui. Inicialmente, estamos utilizando esta plataforma até que nossos equipamentos novos cheguem para a gente poder fazer uma transmissão direta e aí você poder participar comigo dentro dessas análises que acontecem de segunda a sexta, de 1h30 da tarde às 4h30 da tarde. São 3 horas de sessões operacionais, onde eu faço, além das minhas operações, eu também faço leitura do mercado, entendendo como o mercado está, de que maneira ele pode se manifestar, para onde ele vai, quais são as possibilidades, né? O que a gente quer ver acontecer no gráfico, sem que você fique desesperado procurando algumas entradas inválidas e evitando o famoso FOMO, né? Que é quando você entra e começa a se sentir meio cansado emocionalmente, procurando uma expectativa, uma forma de entrar, e acaba entrando nesse vício de overclicking, onde você começa a clicar de maneira desesperada, provavelmente colocando todo o seu patrimônio em risco. Então, seja bem-vindo aqui. Eu imagino que a gente vai crescer junto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, todo mundo pede, né? A gente tem que pedir também. Se você puder contribuir, se for útil para você as análises, se fizer sentido para você. Então, eu quero compartilhar com vocês também esse aprendizado. E você é muito bem-vindo, então, nessa nossa análise. Se você já faz parte do nosso grupo lá no Telegram, você é muito bem-vindo, recebe sempre as notificações, notícias, novidades, o que está acontecendo. Às vezes eu estou em casa de bobeira, vou olhar o gráfico sem fazer entradas e observo que o gráfico está sinalizando alguma coisa, eu já coloco lá no grupo do Telegram, galera que está ativa, galera que está estudando, galera que está operando, podem, a partir dessa análise, né, quem sabe também fazerem as suas entradas, e aí cada um faz as suas escolhas do seu investimento. Lembrando que mercado financeiro tem que ser estudado, tem que ter muito cuidado, muita cautela. Aqui a gente não está fazendo nenhuma indicação para você fazer compras ou vendas, mas é uma análise e a gente, com base nessa análise, o que tem estudado, está disponibilizando para você aqui gratuitamente, tá bom? Então vamos fazer uma análise aqui. A primeira coisa, pessoal, que tem que acontecer, e eu já disse a vocês, antes de operar, é você dar uma olhada, a gente que opera Forex, né? Não é o caso aqui de criptomoedas, nós temos um outro site, mas em se tratando de Forex, que é o que a gente vai hoje dar uma olhada, vamos dar uma olhada hoje no EUR/USD, vamos dar uma olhada também no GBP/USD, vamos dar uma olhada no XAU/USD, no XAUzinho que todo mundo gosta, e por final, se der tempo, porque às vezes eu tenho colocado apenas a análise para gravar aqui para o YouTube, 3 moedas, 3 pares, né? 3 pares, 3 ativos, mas no grupo eu tenho feito geralmente 6, 7 ativos. Então aqui só para a gente, para o vídeo não ficar muito grande, mas você, quem sabe aí, tem uma possibilidade de uma leitura melhor dentro do que a gente vai estar vendo agora, tá bom? Então a primeira coisa, pessoal, é acessar o site da Forex Factory, né? Eu já coloquei para vocês em vídeo anteriores o site, mas está aqui também à disposição de vocês, forexfactory.com, é onde nós temos aqui as notícias. E o que nós sempre temos que ficar de olho são as notícias de pasta vermelha. E onde é que eu faço isso, Fregona? Primeiro passo é você vir aqui na área de calendário e verificar o que temos de notícia hoje. Pessoal, isso antes de operar. É a primeira coisa que eu faço. Ligo o monitor, ligo as luzes, que ainda estão sendo ajustadas aqui. Em algum outro momento eu mostro melhor aqui o escritório, tem 2 monitores grandões aqui em cima, tem um notebook aqui, e não está dando conta, né? Muita tela, então vamos chegar equipamento novo para a gente aí.
Então, hoje aqui, pessoal, olha, dia 10 de fevereiro, o que que nós tivemos aqui, 10 de fevereiro? Nós tivemos aqui algumas notícias, né, no horário que é de 10h30 da manhã. 10h30 da manhã, o dólar USD teve algumas notícias, e essas notícias de pasta vermelha são notícias que podem, de certa forma, ter relevância no mercado e fazer com que o gráfico tenha algumas atitudes, algumas reações não esperadas. Às vezes, quem opera topos e fundos pode acertar, verificando onde tem maior número de liquidez, mas é bom ter muito cuidado, porque às vezes ele swipa, que nós chamamos, né? A flexibilidade do candle fica tão forte que a operadora, que a sua corretora não consegue segurar essa volatilidade que foi tão rápida em questão de segundos, e muitas vezes você é estopado justamente por esse spread. Então tenha muito cuidado. Nesse caso aqui, o dólar teve essa, é lógico, a paridade Shao USD, né, ouro-dólar, essa paridade com certeza teve algum tipo de reação. Para isso, pessoal, eu não abri os gráficos, juro para vocês, ainda não abri, vou abrir o gráfico agora, eu já deixei aqui, para a gente dar uma olhadinha. Por exemplo, está aparecendo para você na tela, nesse horário de 10h30, vamos ver se o gráfico fez alguma coisa nesse horário de 10h30, até porque o Shao está bem esquisito, né? A gente pode dar uma olhadinha aqui, 11 e pouco, 10h30 aqui. Vou pegar aqui, 10h30. O que que o gráfico fez de diferente aqui às 10h30? Aqui, exatamente, ó, este pavio, esse paviozão aqui, esse candle, esse pavio, nesse candle com esse pavio aqui, ó, exatamente às 10h30. Olha como o mercado estava vindo, ó, candles pequenos, um candlezinho maior aqui, mas ele simplesmente, pô, deu essa intenção de compra, né? Criou esse candle verde, que é um candle de compra, e simplesmente foi o preço retrair um pouco mais, criando este pavio, mas observe o que o mercado criou. Vamos dar uma olhada em alguma outra moeda também com a paridade dólar, só para vocês verem o perigo, às vezes, de você operar notícias, né? Muitas pessoas operam notícias e, como eu falo sempre, tá tudo bem, cada um tem a sua forma de operar, mas tem que se ter muito cuidado. Aqui, ó, 10h30, pessoal. Olha aqui no euro dólar. Olha o tamanho desse candle, pessoal. Você imagina alguém estar com seu stopzinho aqui, por exemplo, em algum momento ele colocou o seu stop em algum desses lugares aqui. Se ele colocou o seu stop aqui embaixo, que maravilha, porque ele pegou todo esse movimento. Mas às vezes, pessoal, tinha gente que estava nesse topo aqui, ó. E quem estava nesse topinho aqui, aguardando o movimento de baixa, esperando aqui uma impulsão, retração, impulsão, provavelmente, e aqui é claro, já mostrou que todas as suas ordens foram simplesmente é, rompidas, ou seja, as pessoas que estavam com suas posições montadas aqui perderam justamente com um único candle. Olha quanto tempo demorou para criar essa pernada, e aqui eu estou no movimento de 5 minutos, então olha, cada candle desse é 5 minutos, então ó, 10 minutos, 20 minutos, 30, 40, 50, 1 hora e 5, criou-se praticamente toda essa estrutura que apenas em 5 minutos foi criada. Olha a força que veio esse candle de compra, olha essa força, depois ele cresceu novamente e veio logo um candle de baixa para colocar o preço no seu lugar. Mas é bom ter esse cuidado. Então, pessoal, nós não operamos notícias justamente por essa volatilidade, e digo que se alguém, por exemplo, estava em movimento aqui e colocou o seu stop aqui, por exemplo, esperando um movimento de baixa, nessa subida repentina, pode ter tido aqui uma perda muito grande, principalmente no swap. Então tem que se ter muito cuidado porque é muito forte. Então essa é a minha justificativa, e também não apenas a minha, mas também de muitos profissionais que operam, não utilizar e não operar notícia, tá bom? Então vamos aproveitar, a gente já está no euro aqui. Vamos dar uma olhada o que que o euro está trazendo para a gente hoje. O que que o euro está trazendo para a gente hoje? Vamos dar uma olhadinha primeiro no diário. Nós sempre começamos, pessoal, pelo movimento, pelo gráfico maior, pela visão macro, para a gente ir diminuindo essa visão gráfica para um número, para o menor, para o tempo gráfico, o time frame menor, para fazer as minhas entradas no time frame menor. Mas a análise, geralmente, a gente faz no maior para o menor.
Fregona, por exemplo, eu quero fazer entradas no time frame de 15 minutos. Então, você precisa olhar o gráfico semanal e diário. E depois que você olhar o semanal e diário, verifique o gráfico de 4 horas, 1 hora, até aí. Não dá para você fazer análise em gráficos de 15 minutos e tomar decisões no gráfico de 15 minutos. Isso é uma loucura. Por quê? Porque o 15 minutos é um time frame menor em relação a um gráfico de 4 horas, por exemplo, no diário. Então, lembre-se, o gráfico maior determina a tendência e o que está acontecendo. E o gráfico menor, ele mostra para mim para onde o mercado está indo, com base naquela tendência prévia que eu já li, que eu já vi. Então, você tem que ficar ligado nisso, pessoal, porque às vezes isso passa batido e a gente falha, fala, caramba, mas a tendência está de alta, eu estou comprando e estou sendo estopado. É claro, a tendência pode estar de alta, mas o fluxo naquele momento é de baixa. Então você tem que analisar não apenas a tendência, mas também o fluxo. O fluxo desse gráfico menor tem que estar alinhado ao fluxo do gráfico maior. Então, se você, por exemplo, percebeu no diário que a tendência é de alta, em 1 hora observou que o fluxo está de alta, você tem que esperar os 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto alinhar para alta, mesmo que ele crie um candle de intenção de baixa, mesmo que ele crie um movimento de continuidade de baixa, né? Que a gente sempre cria, eu mostro sempre para vocês aquele movimento de 1, 2, 3, que é esse movimento aqui, ó, é um movimento clássico de estrutura de baixa, onde ele rompe o fundo anterior, rompe o topo, rompe o fundo, então ele rompe este topinho, pô, primeiro rompe o fundo, né? Pá, e sobe, pô, desce de novo. Então ele rompe o topo, rompe o fundo, e nessa volta a gente tem a região de POI, que é essa região aqui. Então o gráfico, quando volta para cá, para mitigar essa região de POI, quando ele volta para cá, em algum lugar dessa região, ele volta. Só que se eu estou no movimento de alta, é muito comum, pessoal, essa região de oferta virar uma região de demanda. Então você precisa ter muito cuidado aqui, porque isso pode acontecer e é comum de acontecer. Quando isso acontece, Fregona? Quando acontece exatamente isso. Ao invés de ele descer, depois de ter quebrado esse topinho com esse movimento, quebrou esse topo, desceu, quebrado esse fundo, a gente fica aguardando, né, a volta do reteste aqui em alguma região do POI e ele simplesmente, pô, quebra esta região. Quando ele quebra esta região aqui, pessoal, isso que deveria ser uma região de oferta, agora vira região de demanda. Significa que os compradores estão mais fortes neste momento. Ele não conseguiu continuar o movimento de baixa. E isso é interessante, é uma ótima oportunidade de entrada. Por quê? Porque quando ele rompe essa região que deveria ser de oferta e vira uma região de demanda, vira o inverso, ele inverte o fluxo. Então, eu preciso agora esperar, já que ele rompeu, esperar vir no meu POI, que era um POI de venda antigo, ele agora vira um POI de compra. Então, agora o mercado vai, ó, subir. É isso que acontece. Então, a gente tem que estar de olho nesse fluxo, não apenas, como eu falei, se o movimento, se eu já determinei que, olha, hoje a estratégia, eu já percebi aqui que é compras, a tendência está de alta. Então, você precisa perceber os gráficos menores alinhados a este movimento seu de alta. Não fique inventando vendas, a não ser que ele configure realmente uma venda. Ele acabou de, por exemplo, quebrar um topo e sentiu oferta. Então, ele está descendo depois de um topo quebrado. Aí, beleza. Mas, caso contrário, pessoal, você tem que ter muito cuidado. Não apenas, ele criou um choque aqui, né? Que são palavras, são termos técnicos, que em algum momento eu vou criar um vídeo só explicando exatamente para pessoas leigas o que é um BOS, o que é um choque, o que é um FVG, o que é um IFVG, o que é topo, o que é fundo, o que é liquidez, o que é suporte, o que é resistência, essas coisas básicas, né? O que é um candle de força, o que é um candlezinho, um martelo que aparece ali, que pode estar indicando alguma força, martelo invertido. Então, às vezes, esses detalhes podem auxiliar você na sua leitura gráfica para você ser mais assertivo, tá bem? Mas esse vai ser um outro vídeo. Hoje aqui é um vídeo de análise rápida, até porque para eu fazer as minhas entradas, primeiro eu faço essa análise como estou fazendo com vocês. Então, nesse caso aqui, o euro, o que ele está me apontando? Então, vou verificar agora o que o euro me traz para possíveis entradas. Vamos dar uma limpeza aqui nessa tela. Vamos lá. Muito bem. O que nós temos aqui, pessoal? Ó,
Analisando o euro, o que que o euro está me mostrando nesse momento no gráfico diário, tá? Olha o movimento, vê se você consegue perceber. É um movimento de impulsão, impulsionou até aqui, desceu até aqui, ou seja, fez uma retração. Na nova impulsão, qual é a intenção dessa impulsão? Que quebre o topo anterior. E aí nós teríamos o famoso BOSS, que é uma continuidade de estrutura, né? Nessa continuidade dessa estrutura, ele não conseguiu romper o fundo. Então, o que que aconteceu aqui? Ele chegou até aqui e está fazendo o quê? Já que ele não conseguiu subir, ele vai tentar descer. Fregona, descer aonde? Ao fundo. Então, há nesse momento uma grande probabilidade do euro fazer o quê no diário? Descer em busca deste fundo. Eu sempre gosto de dizer que eu sou, nesse caso, assim, um pouco mais pé no chão do que achar que ele vai simplesmente vir a este fundo. Observando esse detalhe, ele pode vir exatamente para vir quebrar este fundinho anterior aqui também. Então, eu sempre gosto de pensar, bom, nesse momento no diário, a análise minha então é de baixa. Esse movimento vai ser um movimento baixista. Até onde ele vai? Então, eu faria, por precaução, apenas essas duas marcações. Quais duas marcações, Fregona? Esse topo no euro, esse topo e este fundo. Pronto. Este topo e este fundo. E trabalho onde? Dentro desse range. Ô, Fregona, mas me fala assim, você entraria em que situação aqui? Bom, primeiro passo, nós sabemos que nós temos a região de prêmio e desconto. A região onde, quando está em baixa, eu devo comprar, quando está em alta, na região que eu devo vender. Neste caso aqui, se eu tenho uma pernada dessa, eu faço uma análise do seu 50% para saber até onde eu seria interessante a venda, até onde seria interessante a compra. Então, estou pegando aqui a caixa de GAN, que eu já configurei, que é uma ferramenta do TradeView gratuita, e nela eu coloquei as três posições. Estou dando 2 cliques, e aqui apenas deixei marcado para vocês verem 0, 50 e 1. Existem vários outros números que são muito parecidos também com os números do Fibonacci, mas nesse caso aqui a caixa de GAN é só para eu ver. Fregona, então o que que você está me dizendo? Eu estou dizendo o seguinte, é que se você quiser vender, porque eu estou analisando nesse momento uma possibilidade de movimento de baixa, até mesmo porque ele não conseguiu quebrar este candle aqui vindo para cima, pode ser que ele realmente venha para baixo. Mas, Fregona, e se ele for para cima? Eu tenho que ter confirmações, porque ele pode, de onde está aqui? Observe a força desse candle de compra. Observe a força desse candle. Analisando friamente, esse próximo candle deveria ser um candle de força de alta, mas ele não está me mostrando. Neste momento aqui, ó, este formato de candle, vou botar bem pertinho para você ver. Este formato de candle é um candle de indecisão. Ele ainda não decidiu o que ele vai fazer, se ele vai subir ou se ele vai descer. Na minha análise, como ele não quebrou este topo, ele vai descer. Fregona, ele desce até onde? Então, na minha pequena percepção, apenas na minha leitura, ele desce para vender nessa região aqui que nós temos de 50% da caixa de GAN. Então, neste caso aqui, eu vou procurar por vendas até onde? Se eu quero vender, se eu quero fazer entradas de vendas, eu procuro vendas deste topinho aqui até esse 50% da caixa de GAN. Aqui para baixo não é interessante vender. Se ele chegar até aqui, o interessante é a gente aproveitar para fazer essa compra, para que ele pegue essa impulsão e essa retração e essa impulsão. Então, nesse caso aqui, o que que eu vou buscar por vendas nessa região aqui, ok? Essa é a minha região que eu vou buscar aqui por vendas. Então, vou deixar de amarelinho, porque estou no gráfico, em laranja, né? Porque eu estou no gráfico de diário, de um dia. Vou refinar para o gráfico de 1 hora. Então, já que eu quero buscar vendas, vou buscar vendas que me confirmem no gráfico de 1 hora. Aqui estou no gráfico agora de 1 hora. Bem, no gráfico de 1 hora, observe que ele está um pouquinho lateralizado, está bem estranho, né? Observe aqui, ó, está lateral esse movimento, né? Movimento lateral.
E eu tenho que ter alguns cuidados em movimentos laterais, tá? Sempre cuidado em movimentos laterais, porque ele pode romper tanto para cima quanto para baixo, buscando a liquidez de cima e a liquidez de baixo. Observando esse candle aqui, deixa eu aproximar um pouco mais para vocês, essa região. Observando esse candle, veja que ele já veio e capturou todas as ordens de liquidez dos candles anteriores. Ele já, a gente chama de sweepou, ele foi lá, capturou essas ordens e voltou. Então, há aqui nesse momento uma probabilidade, já que ele capturou essas ordens, ele vir capturar agora as ordens de baixo, pelo menos até aqui. Mas como nós estamos olhando uma tendência que pode vir até aqui embaixo, nós vamos procurar por vendas aqui e estamos no gráfico de 1 hora. Observe esse candle de força vendedora, como é que está descendo. Então, eu vou continuar refinando meu gráfico agora para 5 minutos, dentro desse range. Olha aí o que eu tenho aqui para trabalhar. É isso que eu tenho para trabalhar nesse momento. E chegando aqui nesse momento agora, olha o que ele acaba de criar para mim, uma possibilidade, acabei de enxergar, já bato o olho no gráfico assim, eu já acabei de enxergar uma possibilidade nesse momento de venda, um padrão de continuidade de venda no gráfico de 5 minutos. Fregona, o que, que você viu? Eu acabei de ver aqui um movimento, uma estrutura, ó o que ele está fazendo aqui. Se ele romper este fundinho aqui, nós temos um movimento de continuidade de baixa. E neste movimento de continuidade baixa, eu sou capaz de acreditar porque estamos no viés de baixa. O diário está baixista, o de 1 hora está baixo, o de 5 minutos está descendo. Meu irmão, vou procurar entradas aqui. Para que você vai querer fazer compras aqui? Fique de olho no gráfico. O gráfico está me contando uma história, uma jornada que ele está fazendo. Ó, topo, o topo mais baixo do que o topo anterior. Esse topinho mais baixo do que o topo anterior, o mercado está caindo. E aqui, se você quiser um pouco mais de informação, nós temos aqui, observando essa linha, e depois esse outro topo que não foi quebrado, nós estamos falando aqui de uma coisa que nós chamamos de SMS, que é uma sigla que nós utilizamos quando os topos posteriores são mais baixos do que o topo anterior. Significa que não está tendo força para quebrar o topo. Então, eu estou tendo aqui já uma confirmação de movimento de baixa. Então, se ele nesse momento fizer exatamente o que a gente está falando, o que seria, Fregona? Se ele vier quebrar e fechar esse candle, faltam 45 segundos. Se ele fechar esse candle, o telefone está tocando 1 hora dessa. Cara, esses telefones, o trote não para mais, né, cara? Tá um trote absurdo, né, galera? Deixa eu parar aqui. Eu não tinha visto que este é telefone. Aí, pronto, tá em silencioso agora. Olha o que ele tá fazendo. 26 segundos. Ó, pessoal, ao vivo. Eu tô mostrando para vocês o que ele tá fazendo ao vivo. Tá vindo aqui o que ele ainda vai fazer, que é a possibilidade da nossa leitura baseada em SMC. Ele acabou de criar aqui agora uma região de POI. Ele acabou de fazer isso. Faltam 5 segundos, provavelmente ele não vai retrair. Então ele acabou de criar uma região de POI. Para que isso, Fregona? Porque ele vai agora, esse gráfico, provavelmente ele vai subir. Nesse momento aqui, qual seria a minha sugestão, né? A minha análise rápida aqui. Ele ainda vai vir pegar este fundinho aqui. Então ele ainda provavelmente vai vir mitigar o POI, que é o que ele está buscando fazer, ó. Ele está vindo nessa região. E assim que ele terminar essa mitigação no POI, que é essa região, ele vai vir em busca dos outros fundos que ficaram. Então, aqui, o que eu tenho aqui nesse momento aqui? Eu vou escrever para vocês aqui, ó. Aqui eu tenho o POI, que é essa minha região, ok? Então, eu tenho aqui o POI. Pessoal, que espetáculo isso está acontecendo ao vivo aqui, na hora da leitura. Para quem está com posições agora, preparado para fazer posições, esse é o melhor momento. Por quê? Porque eu vou montar minha posição de venda. Onde é que vai ser minha posição de venda, Fregona? Aqui, ó. Você vai montar sua posição de venda agora. Onde é que fica o stop? Acima desse topinho. Stop acima desse topinho. Nunca deixe no topo, tá? Então deixa ele em cima um pouquinho do topinho. Aonde vai ser a minha entrada? Onde ele terminar de mitigar esse candle. Então, qualquer lugar dentro do POI que você entrar é uma boa entrada.
Então, provavelmente, esse candle verde que está aqui, ó, esse candle verde, ele vai vir exatamente por aqui nessa região, tá? Dentro do POI, ele pode vir até aqui e descer, ele pode vir até aqui em cima, não importa, tá? Não adianta querer adivinhar, você tem que olhar. Agora, para análise técnica, este candle verde, ó, ele já fez aqui, pessoal, o papel dele quer vir fazer o quê? Ó? Ele já veio aqui, ó, e já fez a sua entrada, ele já fez o dano aqui dentro do POI, ele já capturou, já voltou, pegou ordens dentro dessa região, desse ponto de interesse. Isso que é POI, né? Point of Interest, é um ponto de interesse. Então, neste ponto de interesse, ele já veio aqui. Ele pode vir até aqui em cima, Fregona? Pode, ele pode vir até aqui em cima. Vou diminuir aqui, né, para vocês enxergarem melhor. Ele pode vir até aqui em cima, nesse momento aqui, ó, e pegar essa liquidez que está aqui em cima, pode, mas ele vindo só até aqui, já configura já a minha posição para vendas. Então, o que, que eu faço aqui, Fregona? Posição de venda aqui, em cima um pouquinho desse pavio, ok? Por segurança, poderia ser em cima desse candle, porque aqui é que o POI, e marco pelo menos a posição de 3, retorno, 3, vamos lá, 2,98. Vamos lá, mouse. 3. Aqui que eu vejo, tá, pessoal? É aqui que eu vejo que está 3. Aqui, o retorno, tá vendo? Então, o risco-retorno. Então, o meu risco-retorno entrando nessa posição, aguardando que ele venha até aqui. Essa é a leitura desse momento do EURUSD. Não adianta inventar história, né? Essa é a possibilidade, está aqui, então, uma possibilidade de entrada neste momento. Agora são 13h58, dia 10/2, 13h58, ele fez essa confirmação. Fregona, ele pode quebrar isso? Pode. Ele pode fazer o quê? Vir aqui, que foi aquela condição que eu falei, ele pode subir e quebrar toda essa região de POI. Se ele quebrar essa região de POI, se ele vier até aqui em cima e quebrar isso, essa região de POI, ao invés de fazer agora descer, de ser de oferta, ele vira agora de demanda. Então, o mercado volta ao POI e cria uma estrutura de alta. Tá certo? Bem, com base na nossa leitura, a nossa leitura foi o quê? Pregona, a leitura foi de que a gente está em movimento de baixa. Perfeito. Vamos aguardar o movimento? Aguardar. Observe como esse movimento foi agressivo, né? Ele subiu e o mercado mandou para baixo. E eu vou fazer questão de a gente poder acompanhar, igual nós fizemos aqui a nossa leitura, acompanhar aqui esse movimento, né? Que é o movimento que a gente falou, que é o movimento baixista. Olha que força esse candle de 5 minutos, olha a força desse candle, olha como o mercado empurrou, não aceitou o preço, voltou para baixo. Então, há uma grande probabilidade dessa nossa leitura aqui do EURUSD nesse momento dar um take. O mercado faz o que quer, tá, pessoal? O mercado é soberano, mas é por isso que a gente faz a leitura técnica para verificar se a nossa leitura, né, está fazendo sentido. Ele aqui, é claro, pessoal, ele provavelmente não vai fazer aqui uma descida direta. Ele vai vir aqui, pô, não. Ele vai fazer o quê? Ele vai subir, ele vai descer, ele vai criar um outro topinho, vai descer, vai resgatar um outro topo para descer. Ele pode fazer isso ou pode descer direto, né? Mas você nunca fique na expectativa e na esperança de que ele acabou de criar, nossa, no próximo candle já deu gain, já deu take. Não, pessoal, espera, paciência. Às vezes ele pode vir testar realmente os traders apressados, ele pode vir aqui simplesmente e fazer o candle vir para cima, parecendo uma compra do nada, e todo mundo começar a estopar as posições, sair das posições, mas é comum o mercado fazer isso, né? Se você já fez a leitura, já viu a tendência, já viu o ponto de entrada, tivemos aqui, ó, a tendência, que foi lá no diário, vimos a tendência em 1 hora, vimos o fluxo nos 5 minutos, tudo baixista. Vimos um ponto de entrada, vimos uma confirmação de continuidade de baixa. Você quer mais o quê? Aí você me quebra. Tem um videozinho na internet, aí você me quebra. Porque já está tudo feito. Agora é montar minha posição e aguardar o mercado fazer o que ele tem que fazer. Não adianta você aqui agora ficar desesperado, sair do trade. O que muita gente faz aqui agora, ó, é comum isso acontecer. Observe que aqui o mercado já deu 1 para 1. Como é que eu sei que o mercado deu 1 para 1? É só você observar aqui, ó, o tamanho do nosso stop,
o nosso take é 3 vezes o tamanho do stop, ok? Ou seja, um aqui, um aqui e um aqui. Como ele já chegou na metade, o que, que muita gente faz? Vem aqui, ó, no stop e zera. Pronto. Aí ele fala, não corro mais risco. É um padrão que muita gente utiliza. Mas o que acontece com muita frequência é que quando o cara coloca o stop aqui no 0 a 0, o mercado vai fazer exatamente isso, pessoal, ó. Do nada. Ele pega um candle de força, vem só até aqui, faz assim, ó, e desce. Ele vem ali só para capturar aquelas ordens, as ordens que estão ali, porque aqui tem um topinho, ó. Não sei se você está vendo, aqui tem um topinho. Ele pode vir apenas capturar esse topinho e descer. Isso é mais comum do que bolacha Maria. Isso é muito comum. Então, às vezes, eu prefiro Fregona, depois que eu fiz a leitura, se a leitura está feita, se o gráfico está feito, se a gente já olhou a tendência, já olhou o fluxo, já fez a entrada, deixa o trade andar, senta em cima da mão e deixa andar, não mexa no seu planejamento de trade. Porque se você mexer, pessoal, você muito provavelmente, numa oportunidade dessa, que o mercado foi totalmente confluente, você simplesmente sair. E aí um trade desse que tem a característica de dar certo, você perde. Naqueles trades que são mais ou menos meia boca, você entra. E aí você entra e perde, toma um stop. Aqui, se o take for take, ele é 3 para 1. Um stop, ele, quando você toma um stop, toma outro stop, toma um break-even, né? Fica no 0 a 0, essa soma, no final das contas, fica muito perigosa para você. Então, quando andar, ele vai andar 3. Quando perder, perde 1. Desde que você deixe andar 3. Se você, toda vez que ele estiver andando, você botar no 0 a 0, eu aqui, analisando, não vejo aqui a possibilidade de ele voltar lá em cima. Não vejo qualquer possibilidade. Mas o mercado é o mercado. Pode ser que ele venha simplesmente aqui capturar esse fundo que ele acabou de capturar aqui agora, desse fundo aqui, que aqui tem liquidez, e ele simplesmente subir. Assim como aqui, pessoal, ó, aqui, ó, isso tudo aqui, esse fundo aqui, é um fundo de liquidez. Ele pode vir aqui no nosso take, onde está, e ainda bem que ele está bem abrigado, né? Ele ainda está um pouco acima desses fundos, desses fundos, ele está acima, então nosso take está bem acima um pouquinho. Então há uma probabilidade de ele vir, pegar o nosso take, sentir este fundo, sentir aqui realmente uma demanda e daqui mesmo ele, ó, corrigir subindo, já criando estruturas de compra. É comum e pode acontecer, tá? Mas a gente está aguardando nesse momento aqui agora a possibilidade dele executar aqui o nosso trade. A gente aqui em 2h03, né, da tarde, nós fizemos essa entrada naquele momento, 1h pouco da tarde, né? Vamos aguardar para a galera que está comigo aqui acompanhando ao vivo, ao vivo. Se alguém tiver alguma perguntinha, galera, pode perguntar. Eu sei que muitos que estão entrando são novos, né? Não entendem muito bem esse conceito. Às vezes estão acostumados, né, a ter na tela aqui um monte de média, média de 20, média de 200, média de 50, média de 100, média de 9, verificando se elas estão confluentes. E aqui ele coloca mais um outro, aí ele põe o RSI aqui. E, cara, o RSI, por exemplo, ele tem algumas finalidades bem interessantes, né? Eu gosto do RSI, principalmente em quebra de topos e de fundos. Mas não é o caso aqui agora. Aqui foi uma leitura mesmo, SMC pura, simples, batendo o olho no gráfico. Vocês viram que a gente já bateu o olho no gráfico, já viu acontecer e fizemos a nossa entrada. Então agora é aguardar, não tem por que agora bater cabeça, tá? Como eu falei, o gráfico pode fazer o que quiser aqui. Ele, como sempre, ele não vai descer direto aqui agora, ele vai fazer uma, vai ficar aqui enrolando um pouquinho, depois ele desce mais um pouco, enrola mais um pouco até chegar no detalhe. Ele vai testar alguns trades aqui, na minha opinião, ele pode dar uma subida de um candle forte de alta para depois descer, só para o pessoal achar que está mudando tendência. Ele acabou de fazer essa captura desse fundo aqui, ó, então ele capturou aqui as ordens que estavam aqui neste fundo. Aqui é um fundinho de liquidez, querendo ou não, ele capturou com esse candle aqui, ó, com esse paviozinho aqui, ó, este candlezinho aqui, ele capturou, tá? E agora, provavelmente, vem em busca deste fundo aqui agora, que é a nossa intenção desse nosso trade, que ele venha capturar este fundo, tá bom? Ok, bom, feita essa leitura aqui do Euro-USD, vamos deixar rodando esse trade aqui, vamos passar para um próximo aqui, vamos dar uma olhadinha. Eu falei que ia olhar mais quem hoje? Vamos olhar Nasdaq. Eu falei Euro-USD, eu acho que eu falei GBP, né? Libra esterlina, dólar. Vamos olhar a Libra esterlina, né? Como eu prometi aqui, então vamos dar uma olhada no GBP-USD. Como é que está esse gráfico aqui? O que está me dizendo isso?
Bom, o que GBP-USD está me contando aqui? Qual é a história que está me contando? Ele está me contando a seguinte historinha. Impulsionou, retraiu, impulsionou, não aguentou, retraiu, impulsionou e está caindo. Ó, caindo. Fregona vai cair até onde? Não sabemos, mas o sadio seria fazer o quê? Caixa de GAN daqui desse fundo até esse topinho. E já que ele está caindo, essa será a minha região aqui de venda. Essa é a minha região de venda, 50%. Fregona, ele pode vir descendo, vendendo até aqui? Claro, ele pode quebrar esse fundo. E aqui eu estou falando a gente analisar neste momento a tendência. Então, a tendência no GBP-USD, nesse momento, dia 10/2, às 2h07, é analisarmos a possibilidade de vendas aqui, nessa região nossa que eu coloquei aqui de laranja. Então, o que eu vou fazer agora que eu estou no gráfico diário? Eu vou refinar para o gráfico de 1 hora, 4 horas, não importa. Ó, essa é a minha região aqui. Olha o que ele já está fazendo, ó. Topo, fundo, topinho, fundo, ó, não consegue quebrar o topo, fundo, está quebrando fundo atrás de fundo. Então, aqui está me dizendo que está confluente, ó, ele está descendo dentro do que a gente está esperando. Então, 1 hora também está confluente com a minha análise inicial diária. O que eu faço? Vamos para 5 minutos. Eu quero fazer... Fregona, eu posso fazer as entradas em 1 minuto? Claro. Eu sempre ou faço entradas em 1 minuto ou 5 minutos, tá? O que eu estou buscando aqui? A mesma possibilidade aqui de vendas. Olha o que o gráfico está me contando aqui, qual é a história que ele está me contando nesse momento aqui. Deixa eu dar uma olhadinha melhor. Ele veio, subiu, quebrou esse fundo, subiu, não conseguiu, provavelmente está vindo em busca desse fundo aqui. Aqui ele sobe porque aqui tem uma região, aqui ó, tem um order block, aqui ó, um order block bem aqui, ele parou exatamente na região de order block, ó, aqui ó, vou mostrar para vocês, aqui ó, deixa eu botar de outra cor, deixa eu botar um roxinho, aí, aqui ó, aqui ó, olha onde ele exatamente parou, aqui, ok? Em cima do meu order block. Por isso que é comum de tocar no order block, que é esse order block aqui, nesse movimento de alta, ele tocar no order block e sentir. Ele veio, capturou as ordens que estavam aqui, subiu, mas a pressão de venda está muito forte. Que muito provavelmente este candle no GBP-USD, essa tendência de baixa, vai fazer ele estar dentro dessa região para capturar, inclusive, quem sabe, este fundo aqui, ó. Tá? Dá para vocês verem na tela, tá? Este fundo aqui. Então, a tendência nesse momento, olhando este fluxo, nesse momento, é um fluxo de baixa, topos cada vez menores. Ele deu uma subida aqui. Que horas foi essa? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, 10 e... Aqui, ó. 10h30, ele pulou lá em cima. Lembra daquela notícia, né? 10h30. O fluxo era de baixo, jogou o mercado lá em cima, mas o mercado não conseguiu se sustentar, tanto é que ele veio e quebrou esse fundo aqui. Está tentando segurar, mas provavelmente vai quebrar novamente este outro fundo aqui. Bem, ok? Aqui não tem nada que segure. Aqui ele pode vir dar uma segurada aqui também, tá? Mas até aqui ele provavelmente pode descer. E até aqui eu tenho que fazer o quê? Procurar entradas de venda. Olhando aqui friamente, o que ele está me dando um sinal aqui também, que é o seguinte, ó, ó o movimento que ele acabou de fazer aqui. Ele está fazendo. Ó o movimento. Olha lá a ferramenta. Aí. Ó o movimento. 1, 2, 3. Subiu para cima, quebrou o topo, desceu para baixo, desceu para baixo, desceu para baixo, quebrando as mínimas. Olha o movimento que ele acabou de fazer aqui. Que movimento é esse, pessoal? Movimento de continuidade de baixa. E ele fechou o candle aqui em baixa.
Ó, ele quebrou esse fundo e fechou com ele aqui, ó, 1, 2, 3, ele fechou esse movimento. Então, o que que pode acontecer aqui agora? Ele vir fazer, ó. Ei, meu Deus do céu, toda essa região aqui é o nosso PAI, ó. Toda essa regiãozinha aqui, ó. Ele vir fazer o que agora? Mitigar nesse momento aqui a região. Ele vir até aqui, muito provavelmente. Deixa eu melhorar a imagem para vocês, pessoal. Deixa eu colocar aqui um zoom melhor. Aí, pronto. Ficou melhor para vocês. O que que ele provavelmente pode fazer aqui? Ele pode vir simplesmente até este topinho, aqui. Descer, subir e descer. Isso. E aí, onde é que ficaria a nossa posição? Nossa posição. Posição de vendas, GBP/USD. Aqui, ó. Em cima desse topinho, com o movimento que desce, mas aguardando ele vir fazer exatamente esse movimento que a gente falou, aguarde, sem pressa, tá? Se ele fizer, pessoal, você entra, se não fizer, não entra. É o que a gente está falando, muitos traders ficam apressados, querendo antecipar, não, já que vai cair, já vou fazer a entrada. Não, se o mercado fizer, a gente entra, a gente tem que estar de olho nisso. Eu estou de olho nessa possibilidade. Se o mercado fizer, é a possibilidade, ele está me dando gatilho, olha, entra. Mas se ele não fizer, não entre. Por quê? Porque ele não configurou, não está dentro do seu planejamento de trading, né? Que nós chamamos de trading plan. Não está dentro do seu trade plan. Se não está dentro do trade plan, aguarda. Não fica querendo antecipar, adivinhar, não, mas agora já confirmou. Calma, o mercado pode reverter. Não faça isso. Aguarde as confirmações, aguarde as análises. Ó, olhamos a tendência, deu certo, tá ok a tendência, tá em confluência certinha com o fluxo, de 1 hora, de 5 minutos. Acabei de ver aqui um movimento, uma estrutura de continuidade baixa. Tô vendo ele vir no POI, tocando no ponto de interesse, e agora eu tenho que sentir e confirmar. Não adianta entrar agora, espera, espera. Beleza? Então, essa seria a montada de posição, aguardando ele vir aqui, ó, aqui. Ele vindo aqui, a gente monta a nossa posição de 3, 304, 3. Aí, 3 para 1. Esse seria o nosso movimento, aguardando ele chegar neste topo. Mas, Fregona, e se ele não chegar? Se ele não chegar, eu quero fazer uma entrada aqui. Ok, se você fizer a sua entrada aqui, em cima desse topinho, então, ó, o seu risco retorno 1 para 5, né? 1,5. Então, você vem aqui, o seu fundo, o seu alvo, o seu take seria aqui. Olha como um pedacinho faz tanta diferença nas suas entradas. Então, quanto melhor você entrar, cara, menor é o seu risco, menor o seu stop e você tem um maior ganho. Até porque se esse movimento, conforme a gente viu, ele queira descer buscando outros fundos, vou botar o 15 minutos aqui, buscando outros fundos aqui, você pode ir conduzindo o seu stop, ok? Alguns fazem o famoso trailing stop, eu não sou muito fã. Eu geralmente, quando eu faço na mão mesmo, na munheca, trago até onde ele chegou no meu take, depois eu vou candle a candle. Se ele voltar, já ganhei meu 3 para 1. Se ele não voltar, eu continuo. A cada candle criado, eu vou até na última mínima ou na última máxima, dependendo. Na mínima, na máxima, na mínima, na máxima, e vou conduzindo. Se ele voltar a estopar, deu certo, tá tudo certo. Mas se ele não estopar, eu vou conduzindo aí o meu stop, tá? Então é isso. Vamos voltar lá para os 5 minutos. Como eu falei, ó, viu que ele tinha feito um candle de intenção de baixa, bonito, estava descendo, o que ele já fez, ó, subiu. Por quê? Porque o mercado faz isso, ele está indo exatamente aonde a gente falou que ele vai. Você consegue perceber isso? E isso a gente acerta sempre? Claro que não. Como eu falei, o mercado é soberano, mas aqui a gente está fazendo uma análise com grande probabilidade de acerto. Isso vai ter stop? Claro, pessoal. Eu posso falar aí que stop é pelo menos 30% a 40% das operações, tá? Vai ser um gain, 3, outro gain, acertou 6 para 1, mas você vai ter um stop. Só que se você olhar a médio e longo prazo, você vai tomar 3 stop, mas teve 10 gains. Vai ter 20 gains e teve 8 stop. Mas você está no lucro, ok? Então entenda que o stop faz parte do trade. Stop, você não pode se incomodar com o stop. Dentro do seu planejamento, o stop ele é esperado. Então não fica, caramba, tomei stop. Não, às vezes você fez a leitura toda correta.
viu a confluência, viu o fluxo, viu a entrada, ele desenhou a entrada, você viu padrões, ele fez o padrão, às vezes no seu indicador, ele mostrou no indicador, ele mostrou para você, é para entrar e você entra, o mercado faz outra coisa. Tá tudo bem, tá tudo certo, faz parte. Então, internaliza isso de que o ganho e o stop, o take profit e o stop loss fazem parte do trade. Você tem que simplesmente entender que você está diante de uma máquina. Você não está diante de uma pessoa. Se você começar a botar suas emoções aqui, cara, você sai daqui pior do que entrou. Você sai daqui tendo um stop e sai chutando todo mundo na família, mas se teve um gain, você sai aqui para fora soltando fogos. Não, pessoal, isso aqui é frieza, é literalmente racional. Eu não sei se muita gente falou isso, mas se você não tiver emoção, frieza para observar o gráfico chegando na beira do seu stop, um paviozinho, e ele retornar, e você não vou fechar, vou fechar, e você fecha e perde um trader gigantesco. Quantas vezes comigo foi assim? Tá chegando perto, falei, cara, isso vai me estopar, não, vou preferir aqui, vou segurar. Aí fica no prejuízo de 80% do stop, 70% do stop, do que você pagar ainda o spread da corretora, pagar ainda ali o stop. Não, não vou parar aqui. E ele simplesmente dali voltar. Quem já passou por isso, escreve aqui, já passei por isso. Quem nunca, né? Quem nunca? Isso acontece. Então, fez o planejamento? Fiz. Fez análise? Fiz. Então, frieza agora. Se possível, cara, se você já fez, sai da frente do gráfico. Vai fazer o quê? Vai ficar olhando o quê? O que que você pode tentar fazer aqui? Nada. A não ser que você faça, como eu falei, né, aquele gerenciamento. Quando ele chega de 1 para 1 ou 1,5 para 1, você vai lá e segura, protege o patrimônio, como muita gente fala, né? Mas nesse caso, pode acontecer, pessoal, e acontece com frequência, de você simplesmente, quando traz ali para o 0 a 0, ele fazer ali uma swipada e, por exemplo, aqui, olha que interessante. Daqui a pouquinho, quando ele chegar de 1 para 1, eu vou diminuir o stop, ok? Quando ele chegar de 1 para 1, onde é que seria 1 para 1 aqui, Fregona? É só você pegar a ferramenta, essa ferramentazinha de posição vendida, lá em cima tá lá 1,31 e 11, tá vendo que ela tá andando aqui, ó, 1 para 1, ó. Aqui, 1 para 1, ok? O que é 1 para 1? É o tamanho do meu stop, está sendo o tamanho do meu ganho. Muita gente faz isso, mas no final das contas a matemática não bate, pessoal. 1 para 1 é uma matemática que a longo e médio prazo não vai bater. Porque se você tomar um stop, tomou. Você ganhou, ganhou um. Então é 1 para 1, cara, mas por que você não faz um gerenciamento, uma leitura melhor para trabalhar de 3 para 1? Muita gente faz 2 para 1. Ok. Na minha percepção, o gerenciamento de 3 para 1 com uma leitura melhor, mais assertiva, pode trazer uma maior lucratividade a médio e longo prazo. Mas aqui o que eu estou querendo dizer é que quando ele chegar aqui, ó, aqui em 0 a 0, em 1 para 1, no caso seria o meu 0 a 0, eu vou pegar o meu stop e vou descer o stop. Só para vocês verem, tá? Vou descer o meu stop. Quando ele chegar aqui, quando esse candle ficar pretinho aqui, eu vou pegar o meu stop e vou descer até esta posição, ok? E aí vocês vão ver o que pode acontecer, que é o que geralmente acontece com muito, 1 para 1, com muita gente. Vai, garoto, 1 para 1. Aí. O que acontece com muita gente é dele abaixar do 0 a 0 e o candle, o mercado ir lá fazer uma agulhadinha, uma alfinetada, como a gente fala, ele alfineta o stop, zero o stop e desce. E aí, às vezes, rende 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 para 1, dependendo da posição que você está pegando, né? Se é um topo, se é um fundo, se é uma liquidez forte, se é uma mudança de característica. Então, é isso, ok? Nesse caso aqui, pessoal, está feito também GBP-USD. Vamos lá dar uma olhadinha no euro, o que o euro fez? Deixa eu só olhar aqui como é que o euro está indo, se ele seguiu o nosso planejamento, ó, ele já voltou, foi lá no POI, ó, tá agarrado, lembra? Ó, ele agarra, ele vem aqui, ele faz, ele volta, já falei isso para vocês. E o que ele fez aqui que é interessante? Tá vendo esse topinho? Eu falei para vocês sobre isso, dá uma olhadinha há minutos atrás, que ele poderia vir fazer o que nesse topinho? Vir aqui capturar o que estava nesse topinho aqui, ó, e ele veio, ele capturou esse topinho, olha aqui, como é que ele capturou? Ó, aqui, ó, ele fez, ó. Ele veio aqui com esse pavio, capturou as ordens que estavam aqui e agora provavelmente ele faz o quê? Agora ele desce, tá? Isso é comum o mercado fazer, por isso que gente antecipada, ansiosa, trader que não tem gerenciamento emocional, ele vem aqui, o que ele faz? Deixa eu aumentar para vocês enxergarem.
Aí, ficou melhor. Ops. O que que esse trader ansioso faz? Ele vem aqui, coloca as ordens dele aqui, ó. Ele vem e coloca aqui. Que não tinha dado ainda nem um para um. Ele vem e coloca a ordem aqui. O que que o mercado fez? Ou não, ou o candle de força de venda. Nossa, agora vai descer, agora o pau vai quebrar. Ele já fez aqui um candle mostrando o martelo invertido aqui, e ele começa com esse monte de detalhes. Aí o que acontece no mercado? Finge que vai descer e pou, e vem, faz o que? Vem exatamente aqui, ó. Lá onde ele colocou o stop, veio aqui, ó, e pá. Pronto. Veio aqui e na linguagem chama-se sweepou. Ele foi lá, fez um sweep, pegou as ordens que estavam aqui de todo mundo, e agora que não tem mais nada aqui, o que que eu vou fazer? Vou subir para quê? Ele provavelmente agora vem descer para fazer o quê? Pegar essa porrada de ordem que ficou aqui embaixo pendente. Ele está fazendo liquidez. Ele está gerando liquidez para capturar essas ordens. É uma coisa que o mercado faz o tempo inteiro, pessoal. Não tem mistério aqui. É só seguir o planejamento. Siga o planejamento. Se a gente tivesse descido, olha aqui, para o 0 a 0, que é aqui, lembra o 0 a 0? Se eu tivesse descido para o 0 a 0, olha o que tinha acontecido. Ele teria aqui estopado o meu trade. Eu estaria agora provavelmente chupando o dedo, chorando e indo para a internet dizer que não vou ser mais trade porque o mercado foi lá pegar a sua ordem de US$ 50 por e deixou milhões e milhões de dólares só para ir lá pegar o seu stop, porque não podia deixar você, e você começa a ficar criando uma porrada de teorias da conspiração, e nada disso. O mercado simplesmente faz o que ele tem que fazer, é um algoritmo. E como eu falei, trate o mercado realmente como um robô, porque ele é isso, exatamente um robô, tá? Ok, então tá ali, deixa o nosso stop, ao que a gente falou que ia acontecer, ele está indo exatamente fazendo mais uma vez o que a gente leu. O mercado faz isso? Não, pessoal, não. A gente está fazendo o que a gente gostaria de ver o mercado fazer, e é bonito, é legal quando o mercado faz o que a gente está lendo e fala, poxa, está dando certo, é uma leitura que está sendo assertiva. E eu tenho mostrado para vocês aqui, né? Quem ainda não me acompanha, eu aproveito aqui para fazer o jabá enquanto a gente está lendo os gráficos aqui. Vai dar acesso, se você ainda não acessou o meu Instagram, acessa aí, @fregonatrader, Fregona Trader, tudo junto. Acompanha, porque lá no Instagram eu sempre coloco análises rápidas, que às vezes eu faço aqui, gravo no story rapidinho, às vezes um pensamento, uma ideia que me veio, que me ocorreu, e eu coloco ali para a galera pensar, refletir também a respeito. Então, se você já está aqui no YouTube, se inscreva também lá no meu canal, lá no meu perfil, no Instagram. E é claro, entra no nosso grupo do Telegram, porque o grupo do nosso Telegram, ele é exatamente para coisas rápidas, diárias, para colocar os links das lives, para você poder ter ali o conteúdo, né, na hora que está acontecendo. Então fica sempre ligado. Aí, pessoal, ele está vindo em busca daquilo que a gente realmente... E, pessoal, vocês estão vendo? Não tem indicador, não tem nada. É leitura gráfica. E isso que é a parte mais legal. Por quê, pessoal? E nada contra, eu já falei, nada contra indicadores, mas eu preciso trazer, porque muitas pessoas acham que indicador tal, indicador de fulano, indicador de Beltrano, robozinho de Beltrano é o santo graal. E não é o santo graal. Por quê? Porque eles dependem do preço e do volume. E preço e volume, né? Do preço e do volume. O preço e volume depende do mercado. Ok? Já coloquei lá no nosso grupo de Telegram. Galera do Telegram aqui, deixa eu ver se está ok. Tá. Show de bola. Maravilha. Vou dar uma olhadinha aqui, porque sinalizou para mim o Telegram aqui. Então, essa é a nossa expectativa. Vamos lá olhar o GBP/USD, vamos ver como é que está indo, se ele está indo porque a gente pensou. Ó, ele já chegou em 1 para 1 aqui, tá vendo? Olha aqui que a gente falou, ó, ele já chegou aqui, ó, 1 para 1. Aí o que a gente geralmente faz? Vem aqui, puxa o stop. Ó, o meu ganho é 3, tá? Não se esqueça, nosso ganho é 3 para 1. A gente pode aceitar menos que isso, não. Aí, 3 para 1. Então, o que muita gente faz aqui? Ó, ele já chegou no 1 para 1, então ele vem aqui, o stop dele, abaixa o stop para o 0 a 0. Aqui é o 0 a 0. E aqui acontece aquilo que eu falei com muita frequência. Não quer dizer que vai acontecer agora, mas acontece com muita frequência do mercado. Deixa eu apagar esse. Do mercado vir aqui
e aí ele descer. Tomara que não aconteça, porque aí seria quase um Nostradamus, né? Verificando e acertando o futuro. Tomara que ele não vale, tomara que daí ele desça mesmo, tá? Mas é comum ele fazer isso. Por que, Emerson, ele pode fazer isso, cara? Porque se você já está entendendo, aprendendo aí o conceito de liquidez, de oferta, demanda, você já vai ver aqui, ó, que aqui tem um topo de liquidez, aqui tem uma liquidez. Aqui tem outra liquidez, é porque o nosso desenho está apagando. Aqui já teve uma liquidez que ele capturou, mas essa não foi capturada, essa não foi capturada, essa aqui não foi também. Então ele provavelmente, esse candle verde vai vir até aqui em cima, até na linha, e depois ele desce. Fazendo exatamente o que a gente está falando ao vivo. E não tem erro, pessoal, é aguardar. Não tem firula. Se você fez o que eu falei que muita gente faz, né? Tomara que não aconteça. Pô, Emerson, não, mas para mim tem dado certo, cara. Pelo menos eu protejo o patrimônio. Quando você fala isso, cara, você está me dizendo que a sua leitura tem alguns gaps. Você não tá não tá lendo legal. Você não está confiante no que você está lendo. Por isso você vai estopar antes da hora. Por isso que se ele começar a dar ali 1,8 de ganho, você não. É melhor ganhar pouco a pouco, mas, cara, o risco que você vai ter depois, a médio e longo prazo, não vai bater a conta. Não vai bater, porque se você tomar 2 stops seguidos, zerou. Você já está no drawdown. Se 2 dias já era, já acabou. Então espera, porque ele vai dar 3. Ah, deu 3, olha, 3 possibilidades. Poxa, perdi um loss, outro loss, você ainda tem outra possibilidade. Mas quando ele dá 1,8, 1,6, você já fecha. Se no outro dia der loss, der um stop, pronto, você já está com a conta negativa. Olha ele indo fazer o que a gente falou. Antes de fazer, pessoal, isso que é legal, antes. Não é depois que o gráfico já está pronto, depois que ele já fez tudo. Aí vamos fazer uma leitura aqui. Aí, meu irmão, aí fica fácil, né? Fica fácil. E, pessoal, mesmo assim, às vezes a gente acerta, mas às vezes erra fazendo essa leitura. Esse é o risco do ao vivo. Quem está aprendendo a fazer, quem está evoluindo, né? Eu estou em constante evolução, eu aprendo, eu me desenvolvo, eu erro. Mas quem está nessa constante evolução já entendeu que não adianta você ficar com medo de fazer o que tem que fazer. Não adianta você ficar fazendo leituras gráficas de gráfico parado. Gráfico parado é bom para você rever conteúdo, olhar o que você subestimou, as entradas certas e erradas, mas tentar agora. Não, pessoal, olha só, essa leitura, porque agora ele fez isso, tá, mas e aí? O que ele vai fazer? Não, aí tem que esperar a cena dos próximos capítulos. Não. Com base nessa análise, o que você acredita que ele vai fazer? Qual é o caminho? O que você quer ver para você fazer a sua entrada segura? Ó, eu quero que ele faça isso. Se ele fizer isso, eu entro. Se ele não fez o que está no meu gerenciamento, eu não entro e vou esperar o gráfico andar. O gráfico anda o dia inteiro. Esse ativo aqui não deu, o que você faz? Vai lá no outro ativo. A gente não está aqui ó, no GBP USD. Vamos olhar o euro. Se o euro está indo, olha o euro. O que ele está fazendo aqui? Ó, indo aonde, pessoal? Lá em cima, ó, lá em cima. Se eu tivesse aqui mais uma vez, se eu tivesse feito aquilo do 0 a 0, o que teria acontecido comigo aqui, pessoal? Sido estopado. Olha esse candle de força compradora. Pregona, ele pode vir aqui e estopar? Claro que ele pode vir estopar. Por isso eu vou voltar aqui. Deixa eu voltar. Ops. E essa nossa entrada pode dar stop? Claro que pode dar stop. Faz parte, faz parte. Mas a leitura está correta. Tranquilo, galera? Então vamos esperar, porque tem ainda mais 7 segundos. Pode ser que ele venha simplesmente até aqui, mitigue todo o POI, chegue pertinho aqui deste topo e simplesmente desça. Temos que aguardar. E aqui que entra a frieza, porque senão você já fica. Cara, esse candle é muito forte. Olha, ele fez outro candle aqui de compra. Não, vou dar uma estopada aqui. Mesmo que eu perca $50, $30, $10, $1.000, mesmo que eu perca, é melhor do que isso, do que eu agora esperar aqui, vou perder $2.000. Não, pronto, nada disso. Esse trader emocional aí, meu irmão, vai passar mal. Espera, espera. Não configurou, não leu, não fez direito, tranquilo. O que eu não recomendo você fazer é, se nós tivéssemos feito isso no euro, se tivéssemos feito isso no GBP USD, teria dado stop. Que foi o quê? Aquilo que eu falei, de a gente pegar e colocar no 0 a 0. Já teria tomado stop. Tranquilo? Então, cuidado quanto a isso. E eu acho que isso não é um bom gerenciamento. Mas, Fregona, eu quero trabalhar assim. Quando ele estiver lá no 2, já estiver ali no 2-1, eu posso colocar? Cara, segura no 3, senta em cima da sua mão. Porque se ele estiver no 2
do 2 para 1, no caso, né? Já andou 2 vezes, aí sim. Aí eu até sou a favor que você pode vir e mexer ali no seu, colocar no 0 a 0 para proteger o patrimônio, porque o mercado pode reverter. Mas enquanto está no 1 para 1, 1,5 para 1, não faça isso, porque ele pode voltar. Então segura, senta na mão, aguarda. Cara, ele já desceu, ó, ele já foi aqui, ó, 2 para 1. Então desce o seu stop, protege o patrimônio. E a partir dali, se ele descer, desceu. Aí eu sou a favor. Agora, deu ali 1 para 1, você já desce o stop, 1,5 para 1 já desceu, o mercado pode reverter, cara. Ele está subindo aqui, ó, indo em busca de novo. Então você tem que aguardar. Vamos olhar lá como é que está o euro. Olhamos aqui no GBP o euro. Euro pode vir pegar, ó. Vamos aguardar. Chegou aqui, deu um susto. Pode voltar. Espera, espera. Bem, para o vídeo não ficar longo e a gente não ficar esperando aqui, o que eu vou fazer? Vou deixar essas duas análises rodando, né? Tanto do euro quanto do GBP/USD. Agora são 2h30, ou seja, tem praticamente meia hora que nós estamos aqui acompanhando. Lembrando que cada candlezinho desse de 5 minutos é 5 minutos. Então nós já estamos aqui, ó, 5, 10, 20, 30, 35 minutos praticamente aqui fazendo essa análise, a meia hora praticamente aqui, 35 minutos, que é o tempo de cada candle desse aqui, tá? Vamos fazer agora uma análise. Vamos lá, já lemos o euro USD, GBP USD, vamos olhar Bitcoin. Vamos olhar Bitcoin. Bitcoin, o que você está aprontando, meu filho? Vamos olhar. O que você está fazendo aqui? Ontem nós desenhamos uma venda e deu super certo, né? Quem acompanhou aí. Ontem eu desenhei uma venda no Bitcoin. Foi espetacular. Foi lá na nossa vendinha, né? Eu vou na hora da edição, eu vou colocar ali a nossa venda, o take, vou botar a imagem exatamente dessa leitura nos 5 minutos, tá? Que eu havia feito aqui, essa entrada aqui, ó. Aquela aqui, tá até desenhada ainda. Aqui é a nossa entrada. Que nós fizemos essa entrada exatamente fazendo aquela mesma leitura. Por quê? Porque ele aqui criou uma região de venda, ó. 1, 2, 3. Puxou para cima, quebrou o topo. Puxou para baixo, quebrou a mínima. No reteste do POI, compra, venda, pronto. Tivemos toda essa venda que veio até aqui embaixo, ó. Ok? E depois desceu mais ainda, veio até aqui embaixo nos caixa-prego. Aqui, ó. Olha que top, que venda espetacular. Chegou a dar 4, 5, ó, veio até aqui embaixo. 4,8 para 1, análise que a gente fez. Ó. Ixi, foi mais ainda, ele nem retornou, ó, que foi mais ainda. Se tivesse deixado o trade, tinha dado, então aqui embaixo, ó, 6,7 para 1. Ok? Se tivesse deixado o horário que a gente fez aqui o trade, que foi ontem, 8 da noite, né? 8 e pouco da noite. Até que horas? Até hoje, 11h40. Certo, galera? Olha que legal. Então tá aí. Vocês já viram já, então não precisa nem editar para colocar depois. Vocês já viram que a gente tinha deixado aqui ontem. Olha que coisa linda que deu esse take aqui, tá? Vamos dar uma olhada aqui agora. Vamos apagar um pouquinho todas as leituras aqui que a gente já havia feito. Eu vou, pessoal, quando chegar o equipamento novo, eu vou deixar as marcações de todos os takes que a gente fez. Vou deixar onde a gente marcou, olha, pessoal, aqui, ó, eu quero ver isso, aqui deu take, aqui deu profit, aqui deu take, deu take, deu take. Eu vou deixar marcado em setinhas para vocês quando olhar, falar, caramba, isso tudo foi take. Foi take que a gente fez. E vou colocar a marcação quando foi loss. Tipo um parezinho, vou colocar, ó, deu loss, deu loss, deu loss, deu stop, ok? Vou colocar ali, tá? Mas vamos olhar agora o Bitcoin no diário. Sempre olhando do macro para o micro, pessoal. Macro para o micro. Bitcoin está fazendo nada com nada. Perigoso mexer no Bitcoin agora. Tá? Perigoso. Tá parado nessa brincadeira aqui o Bitcoin. Tá parado aqui. Ok? Temos esse topinho aqui e temos esse fundinho. Analisando o Bitcoin do jeito que ele está vindo em busca deste fundo. 67 uns quebrados. Está em 69 agora. 67 uns quebrados. A probabilidade do Bitcoin é queda, mas cenário perigoso. Por que cenário perigoso? Porque ele está meio lateralizado. Percebe? Pessoal, na verdade, criptomoeda fica 60%, 70% do tempo lateralizado. Criptomoeda é esse detalhe, tem esse negócio. Né? Principalmente agora,
Ninguém sabe se o Bitcoin sobe, se desce, né? Todas essas quedas, essas 3 últimas quedas, eu fiz a previsão, então isso está registrado, quem acompanha o canal aí, né? Eu até havia já feito alguns vídeos aqui no YouTube falando sobre a queda do Bitcoin, para onde ele iria, nós fizemos todo o traço e foi exatamente onde a gente conseguiu aí, de certa forma, acertar toda essa indicação, tá bom? Então, se você não viu os vídeos anteriores, dá uma olhadinha, vai ter aí análise Bitcoin, aí você vai poder acompanhar o que eu estou falando. Nesse momento aqui, pessoal, o que a gente está tendo? Ó, deixa eu apagar uns traços anteriores. A gente tem isso aqui agora, ó. Esse topo e esse fundo, tá? Bem, nesse topo, nesse fundo, vamos refinar. Olha o que eu falei com vocês, que o mercado está o quê? Lateral, ó. Lateral. Aqui não é hora de você inventar nada. Nada, no diário lateral, não inventa moda não, tá para cima, para baixo, para cima, para baixo. Percebo que a força, olha só, deixa eu dar uma palhinha de um negocinho para vocês aqui entenderem. Analisando o gráfico, você consegue perceber, aí, tá melhor. Você consegue perceber que é como se tivesse uma força aqui, tivesse uma força aqui empurrando isso para baixo, e aqui tem uma força empurrando para cima. Consegue ver isso? Na sua percepção, está empurrando mais para baixo ou mais para cima? Escreve para mim aí. Se você olhar assim, ó, olha o que ele está fazendo aqui, ó. Ó, aqui tá para baixo, né, pessoal? Ó, aqui tá para cima, aqui para baixo, mas aqui tá para cima. O que que acontece aqui? Aí você fica fazendo o quê? Comprando e vendendo. Compra, vende, vende, compra, vende, compra. Vai ficar tomando stop um atrás do outro. Porque ele tá fazendo o quê nesse momento? Acumulando. Não adianta você entrar em nada aí agora, cara. Loucura. Loucura. Faça nada aqui. Faça nada. Ele tá acumulando para redistribuir depois. Então, nada de inventar nada aqui. Esse é o momento, na minha, pessoal, é só na minha percepção, tá? Faça nada aqui. Nada, nada, vezes nada. Não faça nada aqui agora. Bitcoin não mexa. Deixa ele quietinho. Mas ele agora vai subir, ouvi dizer, especularam, não mexe nada. Tem nada pra gente aqui ainda. Onde é que teria alguma coisa pra gente? Ah, não. Onde é que teria alguma coisa? Depois que ele rompesse. Ou esse topo, que aí nós veríamos se ele vai sentir alguma demanda aqui, porque nós temos aqui topos praticamente nivelados. Então temos uma situação de muita força aqui nessa resistência. Então ele pode vir aqui, subir, sentir e já descer aqui, meu irmão, já criando venda. Pronto. Aí nós temos venda. Beleza, aí pode surfar que você vai vender embolado. Assim como ele pode simplesmente aqui vir, descer, sentir e já subir, criando aqui a estrutura de alta. Só qual é o detalhe? Se for aqui dentro, pessoal, esse movimento é lateral, pode acontecer de tudo aqui, ok? Mas se ele fizer este movimento de captura e subir, criando o POI de compra, eu compro. Tá tudo certo, ok? Mas ele tem que vir visitar essa região aqui de liquidez. O detalhe, pessoal, é que olha quais são os fundos que eu tenho. Só esse. Esse aqui já capturou esse? São esses fundinhos que eu tenho. Pode ter liquidez aqui? Pode. Debaixo de fundos tem. Mas eu não tenho muita coisa aqui debaixo que segure esse preço para fazê-lo subir. O que eu mais tenho aqui, ó, o que eu tenho aqui no máximo é esse order blockzinho aqui perdido no meio, que seria nessa região aqui, nessa região, que ele poderia, nesse caso, se gerar uma venda, como eu falei, se aqui em cima ele vier e gerar uma venda, muito provavelmente vem até aqui nessa região essa venda. Tem que ficar de olho nesse momento. A minha sugestão é não mexa, não opere nesse instante o Bitcoin, porque ele está extremamente lateral, tá? Aqui tem esses topinhos aqui, todos esses topinhos aqui são topinhos que pode ter relevância ao entrar, pode cair, assim como se ele... Isso aqui é para descer, né? Para venda. Para compra, ele teria que romper aqui, não sentir nada e já criando o POI de compra.
E aí, então, na volta aqui, quando ele voltasse para respirar, a gente teria uma compra aqui. Seria isso. O resto não adianta inventar moda aqui não, porque não tá legal, não tá bonito, a gente vai ficar inventando nada para você poder entrar em risco aqui não. Tranquilo, galera? Essa é a leitura do Bitcoin hoje, nesse momento, dia 10/2, 2h41. Por fim, vamos fazer nossa última leitura. Vamos olhar o quê? Vamos olhar o Shao. Se não olhar o Shao, ó, o Shao é a mesma coisa, o Shao tá esquisito. Olha isso aqui. Olha esse movimento no Shao de 1 hora. Jesus, que coisa feia. Nada com nada. Nada com nada. O Shao tá fazendo aqui, ó. Nada com nada, nada com nada. Credo, nada com nada. Não. Eu tô falando isso só para assustar você mesmo, né? Para você não entrar, não. Não entra, não. Nada com nada, Shao. Para de enrolar o povo. Você tá fazendo nada. Só tá aqui, ó. Quem tá entrando tá tomando stop, tá tomando. É claro, eu tô no gráfico de 1 hora. Analisando isso aqui, pessoal, eu não entraria em nada aqui. Por mais que, por exemplo, tá fazendo um candle aqui de compra. Nossa, ele vai buscar esse topo. Cara, ele pode vir só pegar aqui esse topozinho aqui e descer. Vamos olhar o de 5 minutos. Vamos melhorar aqui, vai. Hum. E aí? Olha isso, pessoal. Olha isso, meu amigo. Nada aqui. Tem nada. 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 Não faça nenhuma brincadeira. Toda essa aqui é a região de hoje, né? É. Isso aqui é hoje, terça. A partir daqui. Olha como está o chá hoje. Isso aqui. Tem nada aqui, pessoal. Por segurança, não mexa no chá. Não ainda, não do jeito que ele está. Poxa, Emerson, mas o que você gostaria de ver, cara? Aí um monte de coisa. Por exemplo, tem um monte de liquidez aqui, mas ele capturou essa liquidez aqui, mas não pegou desse fundo. Então aqui temos um fundo de liquidez aqui, ó, acontecendo. Aqui, ó. Tem um fundo de liquidez. Aqui tem topo. Ó, um topo aqui, topo aqui, topo aqui, topo aqui. Então aqui nós temos um topo que ainda não foi capturado. Isso aqui não capturou. E aí nós temos essa estrutura, praticamente uma estrutura lateral aqui dentro desse contexto. Observe que, ó como que ele está. Olha como é que está o movimento, pessoal. Para cá, ó, olha isso. Ó, empurrando para cá, mas aqui também está empurrando para cá. Olha isso. É entrar para tomar stop. Entra não. Então, minha sugestão para você, nesse momento, da forma que o Shao está, não entre. Ô, Fregona, eu entraria em que situação? Primeiro, tem que esperar romper. Romper esse topo para verificar se ele vai sentir oferta. Se ele sentir oferta aqui, então aqui a gente vai ter compras. Perdão. Calma. Ele tem que vir aqui, ó, pessoal. Tem que esperar ele vir romper. Se ele romper, sentir, ele já vai criando vendas aqui. Ó. Se ele criar vendas aqui, é válido. Bom, isso para vendas. Porque ele vai criar aqui a região do POI, você espera voltar. Na volta aqui, então, a gente tem venda. Seu stop aqui em cima e movimento pelo menos 3/1. Tá feito, tchau. Então, isso para vendas. Pregona para compra. Para compra, aí o buraco é mais embaixo, literalmente. Para compra, eu ia esperar ele romper este fundo aqui. Tem que romper este fundinho aqui. Por quê? Porque se ele cair, o que acontece que muitos traders fazem, né? Abaixo de fundos, aqui, então, ele faz aqui, acha que é uma região de suporte. Então, ele põe um monte de ordens aqui. Aí o mercado vem, pega essas ordens e geralmente faz o quê? Sobe. Se ele fizer isso e subir, Emerson, aqui é válido? É. Mas qual é o detalhe? É que tem um fundo aqui muito mais forte. Aqui, ó, tem um fundo forte aqui. E geralmente o mercado é um fundo forte porque tem muita liquidez. Geralmente o mercado não gosta de deixar liquidez para trás. Então, o que ele teria que fazer, na minha percepção? Ele vir até aqui, capturar, sentir. Não, por exemplo, se ele não criar nada de POI aqui, de compra, e descer, ele vai continuar descendo. Então, ele vai fazer aqui um movimento de estrutura de baixa. O que eu não acho viável.
O que eu acho viável que ele vai fazer se fizer movimento de alta, como eu falei, ele pode, você pode subir daqui, se ele fizer um POE aqui. Cara, é arriscado. Por quê? Porque tem esse topo aqui, tem esse topo aqui, ele vai chegar aí em cima de topos, oferta. Ele vai chegar aqui e vai inverter, porque pode entrar uma oferta aqui e fazer o movimento do mercado cair. Então, eu não entro nesse movimento. Compras aqui, pessoal, para ser bem sincero, só se quebrar aqui, ó. Ele rompe isso aqui e sobe, já sobe criando compra. Tô. Aí, meu irmão, você pode comprar, aí você pode botar o seu take ali em cima, seu alvo, ok? Aí não tem problema. Mas ele teria que vir capturar esse fundo. Sem capturar esses fundos aqui é arriscado. Tanto que eu falei, se ele não vier capturar esses topos, arriscado. E esses fundos também. Por isso ele está nesse movimento louco lateral e a gente não vai fazer nenhuma loucura aqui. Deixa passar. Simples. Senta na mão, senta no braço e não se meta nesse detalhe. Beleza, galera? Eu acho que deu para a gente dar uma olhadinha aqui, né? Qualquer novidade, vou mantendo vocês atualizados, tanto no nosso grupo no Telegram, tanto também no nosso Instagram, né? No Telegram eu prefiro colocar ali porque vai ficando registrado, né? As imagens vão ficando lá. Então eu vou colocar o nosso grupo do Telegram, se você ainda não é inscrito, se inscreve, acessa lá, vê se faz sentido para você, tá? E são informações que eu passo diariamente, a forma que eu enxergo os gráficos, como eu estou colocando. Se o mercado fizer o que a gente colocou, beleza, tem movimento. Se ele não fez, cara, deixa o mercado andar, é a melhor coisa que você pode fazer. Beleza? Vamos junto. E é isso aí, pessoal. Espero que você tenha curtido aí a nossa análise, né? Nossa análise de hoje. Como eu falei, só vou fazer entradas agora quando chegar o meu novo material, né? A previsão é que chegue nos próximos 7 a 10 dias. Chegando, enquanto isso, eu vou fazendo essas leituras com vocês aqui ao vivo. Chegando, aí sim, eu vou adquirir uma conta de mesa proprietária de US$ 25.000. Eu falei que seria de 10 mil, mas vamos um pouquinho mais alto, né? Vamos de US$ 25.000. Vamos entrar e fazer as operações em mesa proprietária, tá? Eu sempre fiz com capital próprio, mas como vai ser uma questão didática para ensinar, o nosso risco, se tiver que ser um risco, que seja de um capital menor do que capital real, né? Vamos utilizar o capital de mesa proprietária, até porque, se nossas leituras sempre fizerem sentido, cara, é uma grana para a gente poder estar usando também esses recursos da mesa proprietária, tá joia? Qualquer dúvida, galera, coloca para a gente aqui. Enquanto isso, deixa eu dar uma olhadinha só como é que está o GBP/USD, se ele está indo para o nosso take ou não. E aí, o que eu posso lhe dizer? GBP/USD, o que ele fez? Eu vou ter que compartilhar a tela. Aí não vai ter jeito, eu vou ter que compartilhar. Tá aí, pessoal, o nosso take. Ele chegou exatamente aonde a gente fez. Aqui seria mais um ganho no dia. Tá aí, ó, GBP/USD chegou no nosso risco retorno, né? Que a gente lembra que a gente zerou aqui em cima, levando para o 0 a 0, e aqui ele chegou no nosso take. Cara, espetacular, espetacular. Nosso risco retorno feito de 3 para 1 e foi muito legal, né? Então tá feita aí nossa leitura gráfica, dando resultado, fazendo aqui ao vivo e ao vivo aconteceu. Vamos dar uma olhada então, GBP/USD, show. Cara, se você curtiu, na boa, se você viu que deu certo, põe um joinha, comenta, na boa, comenta, ajuda a gente aí, né? Vamos olhar o euro, como é que se o euro já chegou, se o euro... Ó! Ó o euro, pessoal! Ó o euro, para onde tá indo, galera? Euro! Cadê? Cadê a tela? Não estou vendo a tela sendo compartilhada aqui. Cadê a tela sendo compartilhada, meu Deus do céu? Cadê a tela sendo compartilhada? Ó o euro, como é que está chegando, pessoal? Também indo para o nosso take, conforme a nossa leitura. Coisa linda de se ver. Quando a gente vê acontecendo, o mercado fazendo o que a gente está lendo, cara, espetacular. Não tem pagamento para isso aqui. É lindo, é lindo. E obrigado por você ter ficado comigo até agora. Então deixa o mercado terminar de andar e você pode seguir depois, dar uma olhadinha aonde chegou o mercado aqui no euro. Então, tá aí. Deus abençoe você, sua família. E foi muito bom poder compartilhar com você essas informações aqui. Foi muito legal para mim. E vamos para cima, tá? A gente está buscando melhorar. Eu tenho certeza que a gente vai poder melhorar ainda mais compartilhando com você tudo isso. Segue a gente no Instagram, entra no nosso grupo do Telegram. Vamos para cima. Deus abençoe para você uma ótima terça-feira e uma ótima quarta também, já abençoada. E que Deus abençoe você, sua casa, sua família. Você prospere com muita saúde, paz, sossego na alma, calma, paciência no mercado, que com certeza você vai conseguir chegar lá. Valeu, galera. Tamo junto.